eu vou criar um personagem aplicando o que eu aprendi com o Inoue. E aí, bora roubar o estilo do Takehiko Inoue? Eu me chamo Ricardo, sou professor de desenho e nessa aula a gente vai aprender um pouco mais com o mestre Takehiko Inoue, que é o mangaka por trás de Vagabond, Slam Dunk e Real. A gente vai analisar e entender como ele constrói os desenhos e arte finaliza também, para a gente aprender com ele e desenvolver nosso próprio estilo de desenho. Sem mais enrolação, bora lá! Antes da gente analisar o estilo do Takehiko Inoue e entender como ele constrói os desenhos, como ele faz a arte final, é importante a gente entender que tudo que a gente aprende, seja no desenho, até mesmo na vida, né? É tudo baseado em padrões. A gente precisa entender quais são os padrões, quais são as regras ali que aparecem mais vezes. E entendendo isso, a gente consegue identificar, praticar e também aplicar depois, né? Então, é pela cópia e também pelo entendimento desses padrões. Então, a gente vai analisar padrões aqui e trazer isso para os nossos desenhos. É assim que a gente aprende, é assim que a gente se desenvolve em vários sentidos no desenho. E é inclusive identificando esses padrões de um determinado artista, como por exemplo o Takehiko Inoue, que a gente pode desenvolver também o nosso próprio estilo, porque a gente pode absorver isso, ou pelo menos parte desses padrões, e incorporar no nosso estilo. Então eu trouxe aqui alguns mangás das antigas aqui, da minha adolescência, que estão sendo úteis agora para a gente entender um pouco mais desse mestre aí. E aí eu vou folhear as páginas aqui, já fiz algumas marcações e a gente vai ver alguns pontos. Começando pelo desenho, vamos entender como que o Takehiko constrói os personagens dele, principalmente. Primeiro ponto, assim, que é muito evidente, né, não precisa nem ser muito experiente para perceber isso, mas você vai ver que os personagens eles são bem robustos, né? Os homens, na verdade, né? As mulheres são bem delicadas, obviamente, mas vocês vão ver que o Takehiko, ele realmente, ele vai além. Ele constrói, assim, os personagens praticamente são quadrados, assim, são caixas. Os caras são maçudos, assim. Aqui o zigomático, né? Que é esse osso da maçã do rosto, que a gente costuma chamar popularmente, é muito saltado. Então, olha só esse personagem super ossudo, sobrancelha forte, nariz forte, bocão, queixão, é tipo Giga Shed, tá ligado? Então, o Takehiko, ele realmente exagera nesse sentido para talvez não, né? Para reforçar essa ideia do guerreiro, do cara forte, do cara destemido. Então, ele exagera nessas proporções. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o rosto praticamente é um quadrado, né? Você olhar aqui assim, ele é uma caixa, assim. Vai ver que todos eles são bem caixotões aí. Até mesmo os personagens mais jovens, né? Eles têm um rosto não tão quadrado, mas eles têm um queixo avantajado, mais reto. Aqui também a parte da, da mandíbula também bem forte, bem marcada. Diferente, por exemplo, quando a gente vê mangás, né? O estilo mangá tradicional mais comum que a gente vê é aquele rosto mais afinado, né? Aquele rosto fininho, queixo fininho. E é isso. Aqui a gente vê ao contrário, a gente vê um rosto mais maçudão mesmo, quadrado, que é bem o estilo Inoue. Então reparem aí, eu vou dar uma folheada pra gente ver outros personagens, outros ângulos. Então olha aí, ó, cabeçona quadrada, tirando a careca aí, né? Então olha aqui outro personagem. Repara no queixo desse maluco aqui, realmente é o super-homem, né? Então é bem... extrapola bastante, olha só, outro personagem aqui, ó, queixudão. Então é bem recorrente isso aí. Aqui mais um personagem, olha só o tamanho do queixo, para você ver como é bem avantajado. Até os personagens secundários aqui também são bem quadradões. Repara aqui nesse cara, ele é praticamente um retângulo, na verdade, né? Ele é bem mais alongado, né? Exagerei aqui, né? Mas realmente é um retângulo. E aí tem esse outro cara aqui também, tem um rosto bem maçudo, principalmente na parte inferior, é praticamente como se fosse um quadrado alargado embaixo, né? Com um queixão aqui. Então é engraçado como ele usa esses shapes, né? Essas formas, para a silhueta dos rostos. E isso é bem presente. Isso aqui, ó, esse aqui é o mangá 34, aquele que eu tava vendo anteriormente é o 12. Então, durante toda a série, principalmente de Vagabond, né, não tem, infelizmente, Slam nem Real aqui. Já dei uma folheada neles numa livraria e tal. E é engraçado, assim, até quando eu vi a primeira vez o Real, né, o mangá dele, de basquete, eu até falei assim, nossa, esse personagem aqui lembra muito um de Vagabond, né, que é um monge. Careca, eita, tá caindo as páginas aqui. E aí eu falei, nossa, é praticamente aquele monge transportado
o mundo contemporâneo. Depois põe os personagens na tela aí, tipo cabeção, quadrado, forte, queixo forte, narigão, bocona. Então é realmente uma marca registrada aí do Takehiko. Olha esse personagem então, ele é super quadrado, queixão quadrado, narigão largo, bocona, olha o tamanho do lábio desse cara. É bem, na verdade até foge do padrão japonês, né, no caso que é de samurai, que normalmente é mais delgado, né, mais magrinho, mais delicado, e você vê que aqui ele extrapola mesmo. Então é realmente uma marca registrada aí do Inoue. Um outro ponto em relação aos desenhos do Inoue é que, na verdade, muitos dos personagens dele parecem ele. Você vai ver que ele praticamente se desenha. Então, coloca na tela aí, Chip, a foto do Inoue e de alguns personagens aí. Vocês vão ver que é praticamente ele mesmo ali, no papel, nos mangás dele. É engraçado, assim, como a gente se projeta, né? A gente traz um pouco da gente nos desenhos. Então, ele tem um pouco desse estilo, desse perfil, inclusive dessas características que eu falei, né? Um queixo mais largo, uns traços mais fortes, mais robustos. E ele também é careca, né? Olha só. Então ele é tipo esses monges aqui. Parece muito, assim, pelo menos pra mim. Eu vejo que é muito semelhante mesmo. E ele se desenha, praticamente. Na verdade, isso é bem normal, né? A gente costuma se projetar no desenho. E você vê outros artistas, é bem parecido. Você percebe que tem características da pessoa, da artista, do artista no desenho. Então, é normal, ok. Só tem problema quando você só desenha a mesma face, né? O mesmo rosto, o mesmo perfil. Aí começa a ficar complicado, né? Mas se você varia, se você percebe isso e modifica, muda os biotipos, beleza. Mas é normal ter essa tendência. Uma outra característica que me chama muita atenção nos desenhos do Inoue em relação aos personagens é o que eu chamo de boquinha de Inoue. Se você reparar aqui, por exemplo, nesse desenho aqui da capa, repara como ele faz um beicinho, né? Ele faz esse tipo, tô bravo, empurrado. E ele faz esse beicinho em vários personagens, em vários momentos. E é muito característico dele, né? Vocês vão ver aqui que acontece várias vezes. Então olha aqui ó, a boquinha de Inoue, como ele faz, tá em vários momentos. Basicamente ele pega o fio ali do nariz, né? Do meio do nariz. E puxa, conecta com a boca. Vocês vão ver que é muito recorrente esse formatinho aqui. E é a boquinha de Inoue. Beicinho, emburradinho. Vamos ver se a gente acha mais. Ai, meu Deus. O mangá tá esfarelando. Também tem 25 anos, 20 anos isso aqui. Ó, aqui mais um exemplo da boquinha de Inoue. Beicinho saltado. De novo aqui mais uma boquinha de Inoue. Ele traz isso bem recorrente, é bem padrão dele fazer bocas assim. Já aproveitando essa página, eu vou falar de outro ponto característico dos desenhos do Inoue, que é em relação aos olhos, né? Já que as bocas são meio que padrões, digamos assim, já os olhos, eles são bem expressivos, ele trabalha bastante o olho, que é a parte mais realista, digamos assim, dos desenhos dele. A boca, o nariz é mais simplificado, com poucas linhas, né? Trabalho lá de Ashura. Já os olhos são bem mais expressivos, então olha só como eles comunicam, né? Eles mostram intenção, violência, raiva, medo. Vocês vão ver o quanto esses olhos são bem realmente expressivos, eles falam, porque inclusive é uma característica do Inoue, né? Pelo menos no Vagabond aqui, ele não tem muito texto, né? Normalmente é mais visual, tanto que você consegue ler um mangá dele muito rápido, né? Questão de, tipo, menos de 1 hora, 40 minutos aí, até menos. E aí é muito expressivo, né? O corpo e o rosto fala bastante, então repara nos olhos como eles são bem viscerais, né? Por exemplo, aqui nesse primeiro mangá, o Takezo aqui, o Miyamoto Musashi, ele é praticamente um lobo, né? Um louco. Olha aí ó, a expressão desse olho. Esbugalhado, super Ele puxa e ele arde. Eu não consigo deixar o olho fechado. trabalhado, né? Renderizado aqui. Então é bem bacana isso, esse contraste do rosto como um todo mais simplificado e os olhos mais expressivos. E em relação ao olho, ele tem um padrão, ele tem um formato padrão, pelo menos nesses personagens mais principais, que é como se fosse uma quedinha aqui e uma reta, e a parte de baixo ela é curvada. Então ele tem esse formato meio de quadrado barra curva, né? Vocês vão ver que tem esse padrão em muitos personagens. Varia, obviamente, principalmente personagens mais velhos, mulheres e tal, mas os principais são esse formatinho de olho. E aí um outro detalhe também em relação à íris, diferente de outros mangás, né, que normalmente tem aquela íris super trabalhada, que tem vários detalhes, brilhos, etc.
No caso do Inoue, ele trabalha basicamente com pretos, né? Com variações do preto e cinzas e com um pouco detalhe, né? Por exemplo, desse personagem aqui, ó, é praticamente preto. Tem só um brilho aqui, um pequeno ponto branco. E isso é recorrente em vários personagens, né? No máximo que ele faz aqui, ó, é um achurado. Ele pega, né? Ele pode fazer assim, faz a bola, né? A íris. E aí ele coloca, ou ele preenche todo de preto, isso quando é um olho muito pequeno, aí ele deixa só um pequeno brilho numa área determinada. Ou o que ele faz? Ele pega o olho, coloca aqui a pupila, né? Coloca a parte preta e também põe um achurado com brilho e põe um achurado ou assim, ou na direção do centro. Não, na verdade a grande maioria é horizontalizada, né? Então ele pega e simplesmente faz o achurado horizontal assim, né? Demarca às vezes aqui a bolinha preta e é isso. Então é uma outra característica, variações aí do olho do Inoue. Agora falando especificamente da arte final do Inoue, que basicamente é o Nankin, né, o trabalho de Ashura aqui. E aqui que, obviamente, o Inoue brilha, ele tem um incrível trabalho de ashurado, de arte finalização, e onde a gente tem mais aprendizados. O primeiro e mais óbvio, que eu acho que a grande maioria logo de cara percebe, é que ele trabalha muito bem os cenários dele, né? Você vai ver que o personagem, às vezes, é até mais simplificado, e o cenário é hiper trabalhado. Você vai ver que tem cada palhinha aqui, cada folhinha de árvore, cada graminha, sombra, pedrinha. É um trabalho super minucioso que ele faz nos cenários. E eu vejo também que é uma característica muito dele, de que ele preenche bastante os quadros com cenários. Normalmente o que a gente vê são cenários brancos, né, em muitos mangás, justamente para economizar tempo, ter menos trabalho. Mas no caso de Vagabond em específico, tem muito cenário. Tem realmente bastante renderização. Olha só a palha, que o cuidado que ele teve para fazer essa cabana, as palhas, aqui a grama, a árvore de fundo, tudo trabalhado. Olha só aqui o riacho, né? As graminhas, dá para ver cada uma das folhas de graminhas, as texturas das pedras. Então é um super trabalho que a gente vê aqui nos cenários do Inoue. Uma outra característica da arte final do Inoue é a questão do achurado no rosto. Você vai ver que tem bastante achuras e que são achuras finas, por exemplo, com uma 0.1, que é bem fininho, bem delicado. Ele traz essas achuras para gerar volume, para gerar uma sensação de tridimensionalidade e também para expressão em alguns momentos, né? Para gerar ênfase em alguma expressão. Então repara aqui que é bem fininho, bem delicado em relação às linhas de fora, né? Do contorno, da silhueta do personagem. As linhas internas são bem levinhas, bem delicadas. Então essa é uma outra marca registrada aí do Inoue. Olha aqui outros exemplos no rosto aqui do Takezo. Achuras bem fininhas. Ele traz bastante nas sombras aqui do rosto, na parte interna. Também na área do pescoço ele traz bastante também. Até no rosto aqui do personagem feminino também tem. E aí ele faz um mix, né? Se você parar pra ver, no rosto, no caso, normalmente ele faz vertical ou em alguns momentos, depende, é engraçado que ele varia de mangá para mangá, né? Depende, na verdade, ele varia muito. Nesse aqui eu vejo que ele traz bastante achuras verticais, inclusive até os olhos, às vezes são verticais, né? As achuras são bem verticais. E em outros momentos ele traz lateralizado, depende um pouco. Mas normalmente o que eu vejo é lateral, assim, horizontal. E também tem uma outra característica, que é o Ashura em cruzado, né? Ele trabalha bastante no rosto, ou vertical, ou horizontal, e na região do pescoço, outras áreas da roupa, áreas mais complexas assim, que tem outros tipos de movimento, ele cruza. Ele pega, por exemplo, aqui no pescoço, ó, tem um movimento, talvez o mais diagonal nesse sentido, depois ele volta e fecha o achurado dessa maneira, né? Ele faz uma malha, tipo um hashtag, que é o cross-hatching, né? É o achurado cruzado aí. Aqui mais um exemplo. Então, achuras verticais bem fininhas, bem delicadas. Também aqui no pescoço, o padrão que eu tinha falado aqui, cruzado, achurado cruzado, que são áreas mais escuras. Outra característica, que ele faz o olho, normalmente essa borda aqui do olho, nessa parte mais externa, ele sempre faz um achurado, às vezes ele faz mais simplificado, e no caso aqui ele cruzou. Mas normalmente é só um achurado, e também nessa parte interna do olho, entre o nariz e o olho,
ele faz também esse achurado. Ele costuma fazer, por exemplo, aqui nesse outro personagem também, é uma outra maneira que ele constrói a expressão do personagem, é muito recorrente nessa área, nessa parte externa, embaixo do olho aqui também. E por quê? Uma outra característica da arte final do Inoue, né? Na verdade, a arte final, né, a luz e sombra, é para isso, né, para gerar volume, mas é interessante a maneira como ele faz. Ele usa bastante o achurado para gerar volume, gerar a sensação de volume, de tridimensionalidade. Então ele não vai desenhar literalmente, por exemplo, a boca, senão vai resultar aquela boca bem iconográfica, né? Você vai lá e fecha a boca totalmente, assim, não fica legal. E aí o que ele faz? Ele insinua apenas o volume com luz e sombra, com achurado. Ou seja, então ele pega aqui, ó, ele faz só uma linha, se você reparar aqui, ó, ele pega só a linha do meio, ele faz a linha do meio, e aí ele deixa aberto aqui a parte do lábio inferior, e na parte superior ele costuma só fazer só uma indicação leve, e aí ele vem com achurado. Aí ele vem com achura para gerar o quê? Sensação de que esse aqui, né, tem um volume, é a parte que está na sombra, e aí ele constrói aqui também na parte inferior o volume, essa parte aqui entre o queixo e o lábio. Então ele cria essa sensação de volume com o achurado. É dessa maneira que ele trabalha, principalmente no rosto. Ele traz bastante essa ideia do volume através das sombras do achurado, que é bem presente no trabalho dele. Diferente de outros mangás que normalmente é mais linha, né? Desenhado, as partes são mais desenhadas. No caso ele que ele pinta praticamente, ele pinta com o achurado, com o trabalho de arte final. É o que a gente costuma dizer no desenho, que ele desenha como um pintor. Porque o pintor, ele pensa na luz e na sombra. Porque no mundo real não existem linhas, existem apenas trocas de planos. Então, por exemplo, ó, nesse rosto de personagem, você vê que a lateral do rosto tá achurada. E na parte da frente tá claro, tá branco. Por quê? É praticamente isso, né? Uma simplificação extrema. Você imaginar a cabeça do personagem como uma caixa, é dessa maneira que ele tá fazendo. Ele tá pensando que a cabeça tem um volume. Então tem a lateral, a luz está vindo daqui, né? Tem uma fonte de luz. Essa parte está clara e essa parte está na sombra. Só que em vez de fazer essa linha aqui, que nem eu fiz nessa caixa, nesse cubo, ele faz apenas o achurado. Então ele molda o rosto do personagem com achuras. E aí ele gera essa sensação de volume. Tá vendo? Você vê espelhado, você vê que tem a maçã do rosto aqui super protuberante, só que aqui não tem linha para demonstrar a massa do rosto. E como é que ele cria essa sensação, essa continuidade aqui, ó, espelhamento da massa do rosto? Ele cria o achurado em volta aqui, ó, gerando a sensação de que tá esculpido no rosto dele, né? Tem volume, tem profundidade, tem uma parte que salta, tem uma parte aqui embaixo que tá mais para dentro, que é mais magra. Então, ele esculpe através da arte final o volume do rosto dos personagens e de outros elementos. Isso que o Inoue faz é basicamente, por exemplo, o que Leonardo da Vinci descobriu com a técnica do esfumato. Ele, em comparação, por exemplo, com o Botticelli, que pintava com linhas, ele fazia a linha do rosto do personagem, né, da figura ali humana, por exemplo, a Vênus de Milo. No caso do Da Vinci, o que ele fazia, né, a Mona Lisa? Ele não desenha linhas, ele faz trocas de planos. O esfumato basicamente é isso. Ele entendeu que o mundo não tem linhas. A linha é o que a gente faz para simular a realidade. Então, na pintura dele, ele fez o esfumato, que é basicamente essa troca de plano aqui, ó, né, da lateral para frente, para cima, para baixo. Tudo isso vai mudando de luz e de sombra gradativamente. Então, o rosto está cheio disso, né, de trocas de planos. E aí, no caso, Michelangelo, ele pensou nisso, descobriu isso e fez a Mona Lisa. Então, é basicamente essa ideia, né, de você desenhar pintando, de você arte finalizar pintando, né, como se fosse um pintor clássico aí com pintura a óleo, que seja. Então é essa a ideia. Aproveitando que eu estou nessa página aqui, eu vou falar de outro ponto, uma característica da arte final do Inoue, que é em relação aos detalhes do rosto. Por exemplo, sobrancelha, olhos. Vocês vão reparar que praticamente nunca, né, na verdade varia bastante, mas normalmente sobrancelha, olhos, que normalmente a gente pinta totalmente de preto, no caso do Inoue, ele não tem nada preto 100%.
Normalmente tem um gradiente, tem um trabalho aí bem minucioso, mais uma vez, nesses elementos. Então, por exemplo, aqui a sobrancelha, ele faz aqui um formato, né? Tem um shape, uma forma, e aí ele vem achurando. Ele faz nos mínimos detalhes ali esse trabalho. Aí ele vem com cruzado aqui novamente para escurecer. Então, ou seja, ele tem esse cuidado, né? Esse trabalho bem até exaustivo, né? Imagina fazer isso em várias páginas de um mangá com prazo. Então é isso, né? Em vez de fazer dessa maneira, por exemplo, pintar, se você pegar, por exemplo, né? Normalmente o que a gente faz? A gente vai lá e pinta, vira uma massa preta bem escura. É assim que a gente faz nos nossos desenhos. No caso do Inoue, não, ele tem ali a paciência, a força de vontade de fazer fio a fio, ashura a ashura, para detalhar o máximo possível os rostos dos personagens dele, né? E, inclusive, como eu já havia comentado antes, que os olhos também, né? Você vê aqui, no caso, a ashura tá verticalizada. Como é que ele faz? Ele, em vez de pintar o olho 100%, ele ashura. Ele gera movimento, ele gera dinamismo dessa maneira. Até a bolinha do olho aqui, que normalmente a gente vai lá e pinta tudo de preto, né? Fecha todos os brancos. Ele faz com ashura. Ele apenas modifica a distância das ashuras. Então, na bolinha do olho, ele faz bem apertado para ficar bem escuro. E na parte de fora, ele faz mais largo, mais espaçado, para gerar a sensação de variação de tom, né? De um cinza médio para um preto, por exemplo. Aqui um outro exemplo. Parece preto 100%, mas não, né? Tem uma achurada aqui, ele tem esse cuidado de fazer esse trabalho, em vez de simplesmente passar um pincel lá e acabar, pronto. Então, em outras palavras, esse cara é um masoquista. Ele vai lá e faz tudo na mão, na unha, vai lá, sem preguiça. Então, é por isso que acho que Vagabond chama tanta atenção, no caso, né, em específico. O Inoue é considerado um grande mestre aí, porque o cara é doido. O cara faz tudo com muito detalhe. E é isso que, na verdade, me chamou atenção quando eu vi esse desenho, esse mangá, quando era moleque. É algo que a gente não via naquela época, normalmente era mangá mais simplificado, né? Hoje em dia tem mais mangás realistas, mas é o que salta aos olhos aí de muitos, é essa atenção aos detalhes. Um outro ponto também que chama muita atenção, que é relativo a esse último ponto aí, é a barba e o cabelo. A maneira como ele faz é muito surreal também. Ele realmente faz fio a fio praticamente. Olha essa barba, que tecnicamente é bem escura, bem fechada, mas você consegue ver o trabalho de Ashura. Então ele vai lá minuciosamente e vai pintando a barba praticamente, em vez de simplesmente só fazer uma forma ali e preencher de preto aleatoriamente, né? Então, pra você ver que o cara é doidão mesmo. E até os cabelos, né? Repara aqui nesses cabelos, nas carecas aqui, você vê o espaçamento em branco das pinceladas, que ele tem o cuidado de fazer fio a fio aqui, em vez de simplesmente pintar, né? Simplesmente colocar um preto 100% chapado aqui, você vê as pinceladas. Inclusive, ele utiliza, na minha percepção aqui, eu acredito, né? Que ele utiliza um pincel, né? Ou uma brush no digital ali, que simula o pincel, em vez de uma caneta, de um bico de pena. E também, em alguns momentos, ele traz realmente essa sensação do pincel, né? De pegar ali um pincel com uma tinta um pouco mais seca e gerar esse efeito, tá vendo? Que é bem pintado, em vez de desenhado fio a fio, mecha a mecha, ele vai lá e pinta com pincel o cabelo, principalmente. E aqui na raiz dos cabelos a gente consegue ver bem como é esse processo. Em vez de fazer simplesmente o cabelo que a gente costuma fazer é o quê? Pega ali o rosto, né? Tem o rosto do personagem, aí a gente cria uma faixa, né? Uma linha de onde sai o cabelo. É basicamente assim que a gente faz, né? Normalmente que a gente vê no mangá. E aí, o que ele faz? Ele pega e pinta a raiz do cabelo. E ele faz fio a fio, mecha a mecha. Então, em vez de ter uma linha reta, lisa, você vê que tem um trabalho aqui, né? Essas mosquinhas tá osso, hein? Sai fora. Então tem um trabalho de pincelada realmente, de novo, bem detalhista, devagar aqui, bem pensado, não aleatório, com cuidado. Então olha só nesse personagem feminino. Você vê que a raiz do cabelo, você consegue ver o couro cabeludo, digamos assim, né? Porque ele não faz uma linha, ele pinta mecha a mecha. E aqui mais um exemplo, olha só o brilho que ele cria no cabelo, deixando áreas em branco com essas pinceladas aí, digamos assim, do nanquim, criando esse efeito de pincel na raiz, no cabelo mesmo, na parte mais escura.
também tem esse efeito de fazer... Ele tem muito desses fios aqui, dessas mechinhas pequenas, gerando um dinamismo, assim, né? Envolvendo o rosto dos personagens. É bem interessante, né? Você vê que tem pinceladas, digamos assim, nos cabelos. Nesse volume mais avançado, 84, eu até vi aqui, ó, nesse personagem, você vê a pincelada, o falhado aqui no cabelo. Então ele mudou um pouco aqui o estilo. Repara como você vê de fato que ele pinta o cabelo em vez de desenhar. Até a barba aqui você vê que ele está utilizando um outro tipo de pincel. Não é mais aquele achurado fininho. Então a gente pode dizer inclusive que até ele progride, digamos assim, conforme ele vai avançando, né, nos mangás, nos episódios, nos volumes. Então olha só como muda o traçado, já muda um pouco a característica. Talvez um pincel mais grossinho aí, ó, você vê que tem um outro efeito. E de novo, aproveitando que eu tô nessa página, tem uma outra característica que ele traz aqui que eu acho bem legal. É um pequeno detalhe, mas que traz muito... deixa muito legal as artes finais do Inoue. Repara como tem achurado branco em alguns lugares, né? Na verdade, não achurados, mas detalhes brancos para demarcar, enfatizar, seja brilho ou também ranhuras aqui da pele desse senhor, que é mais velho, ou às vezes pelos brancos aqui no bigode, no cabelo. Nas roupas também, você vê que tem algumas áreas que ele pinta de branco, ou no caso de uma técnica mais tradicional, a gente raspa, né? Raspa a tintura preta do nanquim para revelar o branco do papel. Então ele traz isso, ele emula, eu imagino que ele fazia já no digital nessa época aqui. Então ele traz isso pro mangá dele, também acho bem legal. Em vários momentos ele traz esse brilho. Uma outra técnica que o Takehiko Inoue utiliza que é muito legal, e eu aprendi muito com ele, tento trazer em alguns momentos quando eu faço personagens em movimento, é a Ashura para simular justamente a ação do personagem. Então, por exemplo, olha esse quadro aqui, né? O monge tá dando uma sarrafada na cabeça do Takeza e repara na manga da roupa dele. Até a mão aqui, ó, desapareceu a mão, o sarrafo desaparece praticamente. Você só vê o movimento da direção que ele tomou, né? Então, a mão dele veio aqui de cima, fez esse movimento aqui, e aí ele faz o achurado nesse sentido. Ele acompanha o movimento da ação, né? Aqui está o sarrafo, e aí ele quebra um pouco a silhueta, ou seja, o contorno da manga do objeto, e aí ele faz o achurado para simular esse movimento do objeto. E aqui a manga, né, ele faz só uma linha aqui, ali interrompe e deixa um espaço em branco e cria o achurado para gerar essa sensação de movimento. É muito legal, é um artifício para gerar dinamismo para o seu desenho, ou seja, então, quebrar a silhueta aqui, quebrar a forma do objeto, da figura e fazer o achurado no sentido do movimento. Isso é muito legal. Inclusive, ele faz isso até no cenário, né? Na verdade, é comum no mangá fazer isso, fazer esses achurados horizontais para gerar como se fosse um borrado, né? Um movimento. Então, olha só que bacana ele fazendo aqui no cenário, no chão, nas formas aqui. Repara como as árvores estão achuradas horizontalmente, que eles estão correndo horizontal, obviamente, né? Então, as árvores também estão borradas. Estão com a silhueta quebrada pelo achurado. Então, olha só mais um exemplo aqui. Eu tapei porque é muito explícito aqui a violência. Vai que, né? Então, repara aqui no movimento da espada do Takezo, que é uma espada de madeira. Ele quebra a silhueta, não tem ali super definidinho, bonitinho, um tacape ali, né? Um pedaço de madeira. Ele quebra essa forma com o achurado, varia de tom, né? Um mais claro, um mais escuro. Aqui a parte do pedaço de madeira de fato mais escuro. Então ele cria a sensação de movimento, inclusive até na roupa. Repara como ele traz aqui o movimento da ação, né, para baixo, vertical. Então ele enfatiza através do achurado o movimento, a ação, a mensagem que ele quer passar. Aqui um último exemplo, só para finalizar aqui esse ponto. Olha só o movimento da roupa, achurado horizontal, que é o movimento, né, de ação, indo para frente. O bastão também achurado, sem silhueta. É bem bacana essa ideia, até o cabelo aqui, né, todos os achurados horizontalizados. Uma outra característica bem marcante do Inoue é em relação ao traçado externo, principalmente nas roupas. Ele usa esse pincel mais grosso, talvez uma brush pen, por exemplo, essa que eu mostrei, que é basicamente um pincel, né? Então ele traz traços mais grossos nas partes externas, em alguns momentos, em algumas áreas,
para enfatizar, gerar um efeito mais rústico, mais expressivo. Então olha só na parte interna aqui, é bem bacana, ele gera alto contraste de traço grosso e fino. Olha mais um exemplo aqui, olha a roupa, como ele faz com traço super grosso em algumas áreas aqui na parte interna também de sombra. Ele cria esse traço mais errático, né? Mais bagunçado, não bonitinho assim, né? Super controlado. Então ele usa o pincel para gerar esse efeito mais rústico, mais expressivo mesmo. Ele utiliza também essa brush pen, esse pincel, também no cenário em alguns momentos, como essa cena dramática aqui, né? De clímax, que ele vai dar uma sarrafada no cara aqui. Olha só o cenário, como é super expressivo, de uma maneira, um estilo bem diferente, por exemplo, do traçado, do achurado controlado dos personagens, então gera um contraste muito bacana para enfatizar, por exemplo, essa cena, que é bem dramática. Então ele traz, em alguns momentos, esse artifício, por exemplo, aqui no fundo, ó, tá vendo? Você percebe o pincel, né? Como ele fica sem tinta aqui, esse pincel falhado, que é bem bacana, bem característico também do Inoue. Então esses são os principais pontos que eu analisei na obra do mestre Takehiko Inoue. Obviamente eu foquei mais no Vagabond, porque é o mangá que eu tenho, mas eu vejo que é bem recorrente em alguns pontos também nos outros mangás dele. E como vocês podem ver, dá para aprender bastante só de você ler mangá, só de você observar a arte de outros artistas, né? Então, se você tiver esse olhar crítico, essa atenção, buscar padrões, você vai aprender só de observar. Você precisa aplicar, copiar e etc. para aprender de fato, mas apenas observando, você constrói muita bagagem visual, né? Você consegue reter muita informação e trazer para suas artes. Então eu já até comentei desse mangá, por exemplo, que é um vídeo que eu falo sobre como aprender a desenhar além do mangá. Então vejam aí quem não viu, é uma maneira de você ter plena consciência do que você está fazendo, mesmo quando você está lendo, fazendo algo como um hobby, né? Você pode aprender vendo animações, filmes, lendo mangá, observando o mundo real quando você vai passear. Então, o desenho nunca para, você nunca para de aprender. Você pode aprender em vários momentos da sua vida, praticamente 24 horas, né? Tirando, obviamente, os momentos que você está dormindo. Mas enquanto você está de olho aberto ali observando, com atenção, com olhar analítico, você pode aprender a desenhar. E aí, como eu disse, você precisa desenhar, você precisa praticar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma demonstração, eu vou fazer uma criação. Eu já estudei um pouco o trabalho do Inoue, fiz umas cópias, entendi alguns padrões. Eu vou criar um personagem aplicando o que eu aprendi com o Inoue. Então eu vou trazer essa questão da estrutura do rosto, das achuras, do movimento, da brush pen para uma criação minha. Então eu vou criar aqui e depois aplicar uma arte final. É assim que você aprende. Identifica padrão, copia e depois aplica em algo seu. É uma maneira muito legal de você solidificar esse aprendizado e inclusive trazer para a sua arte, né? Trazer para o seu estilo, desenvolver seu estilo de desenho. É uma maneira de você começar a criar mais corpo aí nesse sentido para suas artes.
Então essas foram as duas versões que eu fiz. Utilizei materiais diferentes, abordagens diferentes, mas levando em consideração o estilo do Takahiko Inoue, né, e os aprendizados, os padrões que a gente identificou. Eu trouxe aqui para essa arte, tanto na estrutura do desenho quanto na arte final. Eu vou explicar aqui um pouco e comentar um pouco sobre esse processo. Então, nesse primeiro, eu foquei com materiais mais controlados, né? Por exemplo, uma caneta, uma brush pen como essa da Fudenosuke Tombow, que ela tem uma ponta menor e mais firme, né? Então isso me permite ter mais controle. E aí ele dá um aspecto diferente, por exemplo, dessa aqui que eu fiz com pincéis, com brushes, com brush pen com uma ponta mais maleável, como essa da Pentel, que simula um pincel, de fato. Eu até tentei usar pincel mesmo, mas não deu muito certo por causa do meu nanquim, tava saindo meio claro, não gostei muito. Aí eu fui direto para essa brush pen, que é bem mais escura o tom. Então foi bem legal, né? Acho que foi melhor isso. E também eu coloquei aqui, usei marcadores cinzas, porque se assemelha bastante. Por exemplo, aqui, né, o mangá, ele tem muito dessa retícula, né, que cria esse efeito de cinza e uma certa textura. Então eu quis trazer isso para dar um pouco mais de destaque, né, fazer um contraste maior entre o personagem e a roupa que nem a gente encontra no mangá. Eu mudei também a direção de luz e sombra. Aqui eu coloquei uma luz vindo mais da esquerda e as sombras mais para a direita, e aqui eu fiz ao contrário, né, a sombra mais para a esquerda e a luz vindo mais da direita. Também utilizei um material branco, né, uma caneta branca, lápis de cor branco para dar um certo brilho aqui na parte superior para indicar essa luz. E aí que a gente vê de diferente, né, que obviamente, né, numa mídia mais controlada como essa, é mais fácil de ter essa firmeza de traço, porém o aspecto, na minha percepção, é que ele fica um pouco mais duro, né, fica um pouco mais técnico mesmo, né, até porque essas canetas são de uso técnico, são até chamadas, né, de canetas técnicas em alguns lugares, e aqui ele fica mais artístico, digamos assim, né, usando uma brush pen mais maleável, mais orgânica. Usar também um bico de pena também gera um aspecto diferente, né, uma linha diferente, não é tão perfeita que nem uma caneta nanquim, porque ela tem a ponta sempre fixa, e no bico de pena a gente tem uma variação maior de acordo com a pressão que a gente utiliza, então é bem legal para gerar maior contraste de linha, né, de qualidade de linha, traço grosso e fino. Então, essa versão aqui é um pouco mais tradicional, digamos assim, né, em relação aos materiais. É bem legal, achei bem prazeroso, né, porém é mais difícil. Você precisa ter mais controle, mais habilidade, mais experiência, até mesmo para não borrar. Até cometi aqui um pequeno erro, mas passa a batida, depois dá para passar uma tinta branca aqui que desaparece. Mas se você não tem muita habilidade, bico de pena é sofrido, né? Você vai errar várias vezes. E aí uma dica, né, até acabei esquecendo de falar, que aqui eu, na verdade, eu imprimi esses desenhos. Eu peguei, escaneei a minha arte em lápis, e aí eu imprimi aqui em casa, em diferentes papéis aqui. E é uma dica para você focar, por exemplo, na arte finalização ou na pintura de uma arte e estudar somente isso, porque imagina você estragar o seu original, né? Vai dar uma dor no coração e também você vai ter só uma chance de fazer isso. No caso, quando você imprime, você tem a chance de fazer várias e várias vezes. Então, fiz uma, fiz duas, poderia fazer 3, 4, até realmente absorver o máximo possível a técnica e o estilo de desenho do Takahiko Inoue. Então é um hackzinho aí que eu descobri durante o meu aprendizado que potencializa muito no seu aprendizado, né, porque foca somente na arte final aqui no caso. Né, então utilizem isso que vocês vão ver que ajuda muito, encurta muito o tempo de aprendizado. E aí falando especificamente daqueles padrões que a gente analisou na estrutura do desenho do Takahiko e tanto na arte final, eu puxei aqui um aspecto mais robusto, né, tentei puxar o máximo possível aqui desse queixão, narigão, olho bem penetrante também, que é uma marca registrada do Takahiko, aquele pescoço largo, etc. E também aqui na arte final, traços mais grossos na parte externa, na silhueta, em alguns momentos aqui na parte de sombra também, traços mais escuros, mais pesados, que ele é bem expressivo mesmo, né? Então tentei trazer isso. Achurados também no rosto, que é super presente no Takahiko Inoue, e aí em diferentes direções, né? Tanto só uma direção ou cruzado, nessas regiões de mais sombra, por exemplo, o nariz. Tanto o cabelo quanto a barba também fiz o máximo possível tentando copiar o Takahiko, fazendo fio a fio, e o cabelo eu fiz com uma brush pen.
que deu um efeito, na minha opinião, bem legal. Gera um aspecto mais artístico, né? Principalmente nessa parte que falha aqui, né? Que é bem legal do pincel. Gera essa ideia de realmente um pincel com um nanquim bem ao estilo clássico, assim. Então é bem legal. O que eu só vejo, assim, que eu deixaria até de dica, eu desenhei o cabelo, né? Eu fiz bem ao modo como eu mesmo desenho. Eu desenho mais com linhas, né? E não tanto pintando. Então eu desenhei o cabelo. Só que depois que eu fiz aqui, eu vi que não ficou tão legal. Eu mudaria o cabelo, eu faria de uma outra forma. Eu deixaria, na verdade, sem desenho. Talvez faria algumas marcações só de direção e tudo mais. E faria o cabelo diretamente na tinta. Que é o que eu imagino, talvez, que o Inoue faz. E eu acho que fica mais orgânico, né? Fica mais natural. E, enfim, então é um ponto assim, que me incomodou. Acho que a parte que mais me incomodou aqui foi o cabelo nesse sentido, assim. Acho que ficou muito travado, numa forma que eu não gostei muito. Mas como eu já tinha desenhado, eu fui assim mesmo. Mas acho que numa terceira tentativa eu faria o cabelo diretamente na brush, em vez de desenhar ele. Outros pontos que eu tentei trazer também, o olho achurado, levemente aqui. Sobrancelha também achurada, em vez de simplesmente pintado ali com uma massa preta única, eu fiz achurado. E eu analisando aqui minhas próprias artes, o que eu vejo que dá para aprender ainda muito mais, né? Desenvolver muito mais em relação ao controle do achurado. Com certeza o Takehiko está anos-luz na minha frente, então eu vejo que eu ainda tenho dificuldade em manter um paralelismo, né? De ter um controle e ter até uma expressividade, né? Se você reparar, a maneira como o Takehiko Inoue faz cada achurado, cada traço é muito particular, então eu vejo que falta um pouco isso aqui, eu não consigo, obviamente porque eu não sou ele, né? Mas é interessante talvez aprender, praticar mais e mais para absorver isso, que eu acho bem legal. É uma maneira de fazer achurado bem interessante. Então, isso é interessante da gente notar também, né? Que você não vai chegar e conseguir fazer imediatamente uma obra-prima e totalmente no estilo de um determinado artista, mas é através da prática, da repetição, que você consegue absorver um pouco daquele artista. Então é isso, né? Não adianta, não tem outro caminho senão a quilometragem, a prática constante e a repetição. Mas como primeira tentativa, eu estou satisfeito. Achei bem bacana esse exercício e vou fazer mais vezes, inclusive até mais vídeos aí, porque eu acho que é um conteúdo que o pessoal gosta. E eu também, inclusive. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou desse conteúdo aqui, foi interessante, se aprendeu alguma coisa aqui comigo, deixa aquele like, se inscreve para não perder nenhum vídeo. E é isso, a gente se vê na próxima aula. Até mais!